Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Deus abençoe a vida de todos. Está começando o programa Café com Boa Notícia. Deus abençoe você, meu irmão, que acompanha todos os dias pela manhã essa programação abençoada da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Show da Fé, do missionário R.R. Soares. Aumenta aí, aleluia, glória a Deus. Isso, estou seguindo a Jesus Cristo. Siga o Senhor Jesus. Ele tem que ser o seu norte, tem que ser a sua força, em nome de Jesus. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional, na nossa sede, Internacional da Graça de Deus, na nossa sede aqui em Fortaleza. Aqui, ó, Igreja Internacional da Graça de Deus em Fortaleza, do missionário R.R. Soares, tá bom? E é um prazer começar esse dia com você, em nome de Jesus, nessa segunda-feira. Ontem foi maravilhoso. O Espírito Santo operou grandiosamente aqui e está operando nesse momento na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Vamos começar bem falando com Deus. Pai, poder de Deus, nós oramos, clamamos a Tua presença nesse momento. Eu oro junto com meu irmão e a minha irmã, que todas as manhãs acompanha essa programação e sabe que a Tua mão bendita, poderosa, está estendida e o seu ouvido, meu Deus, está pronto para ouvir. Então ajuda essa pessoa. Tem gente aqui, meu Deus, que está numa situação tão complicada, difícil, com dores no corpo, com dores, meu Pai, nas articulações, com dores constantes de cabeça. Vai curando, Jesus. Vai libertando, vai restaurando. A Tua palavra diz, meu Deus, que diante do Teu nome todo joelho se dobra. Meu Deus, a doença também tem que se dobrar. A miséria tem que se dobrar. Meu Deus, a infidelidade tem que se dobrar. A tristeza tem que se dobrar. Senhor, opera milagre. Deus, faz a Tua obra acontecer. Se tem alguém aqui sofrendo uma injustiça na vida, vem com a Tua mão, meu Deus, de justiça e opera na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E você tem que crer nessa oração. Glória a Deus, o poder de Deus te alcançou. Você crê nisso? Você está abençoado, abençoado. Eu vou deixar aqui o telefone 98675-7493. Esse é o telefone, pessoal, para você mandar a sua mensagem, mandar ali também o seu pedido de oração. Pastor, o senhor ora por essa pessoa? Você pode até mandar foto. Nós vamos apresentar diante de Deus e o nosso Deus ele vai fazer milagre. Glória a Deus, nós estamos aqui na Rua Princesa Isabel, 1103, no centrão de Fortaleza. Eu espero você e a sua família em nome de Jesus. Eles vão mostrar aí um pouco da rua, bem perto aí do 34º Distrito Policial, exatamente, isso aí. Também você vai entrar agora, ó, isso, estão mostrando agora a delegacia, né? Plantão 24 horas, em nome de Jesus Cristo. Aí está a rua da nossa igreja, pessoal. Eu te espero aqui, nesse lugar de adoração, de busca do Espírito Santo. Coloca imagens do povo adorando, buscando, clamando o poder de Deus, se aproximando do Altíssimo. E só falta você, tá? Só falta você. Eu quero te ver aqui, glorificando, buscando a presença de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Vamos tomar café? Preparou para tomar café? Eu quero tomar um café com você agora, todas as manhãs, tomando um café comigo. Então prepara aí o seu café. Pastor, vou tomar chá. Então toma seu chá. Pastor, vou tomar suco de laranja. Que maravilha. Deus abençoe, obrigado. Em nome de Jesus. Ó, vamos tomar um cafezinho. Esse tá quente, tá bom. O pessoal aqui, antes de fazer isso, coloca um cravo, né? Eu já falei para vocês, né? Coloca aquele cravinho, fica bom. Fica gostoso, é diferente. Pastor, eu gosto. Tem gente que gosta, gente que não gosta. Glória a Deus por isso. Começar o dia bem, adorando e servindo a Deus. Pessoal, eu quero, em nome de Jesus Cristo, te ver aqui na igreja. Exatamente. Pastor, mas o senhor atende a gente? Claro. Vou estar aqui à disposição depois da reunião. Eu me coloco à disposição para orar e clamar pela tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Quarta-feira agora é dia de buscar pela família. Eu espero por você. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina.
A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Tudo bem. Eu estou devendo esse testemunho há muito tempo. E eu estava na minha casa e Deus me falou em mim que eu tinha que falar desse testemunho. Sim. O meu filho, há um tempo atrás, ele foi suspeito de depressão. E ele ficou sem se alimentar durante 1 mês e 10 dias. Não tomava água e não comia. 1 mês e 10 dias sem se alimentar. E a gente levava ele para a UPA para dar soro, porque a glicemia baixava, tinha que tomar glicose. Era a saída que a gente tinha. E ele perdeu muito peso e a gente pediu socorro. O pastor Isaías foi na nossa casa nos visitar. O pastor Emanuel também nos acompanhou, o pastor Regis. E a gente naquela guerra, e aí a gente trazia ele para a igreja. E num dia, a gente estava aqui atrás, terminou o culto numa quarta-feira, e o pastor Isaías foi lá atrás e falou: posso orar por você? E aí ele aceitou. Aí o pastor orou, repreendeu o mal e falou: você vai comer. E aí a gente foi naquela fé, e no meio da semana a gente foi numa consulta, e o médico atendeu ele e falou que se ele não comesse, passasse 20 dias, ele não ia resistir. E a gente foi para casa e o médico falou: tem que internar. Ele estava muito debilitado mesmo. Muito. Foi encaminhado para o hospital de Messejana. A gente foi com encaminhamento, não aceitaram ele lá. Mas foi Jesus que não deixou. Porque o inimigo queria que meu filho ficasse internado no hospital psiquiátrico. Mas Deus não permitiu. E a gente na igreja e tudo, vimos aqui nesse dia, quando foi nessa consulta que a gente foi, o médico disse: 20 dias ele não vai sobreviver. Quando a gente chegou em casa, e aí ele falou assim: eu posso comer o que eu quiser se eu for obrigado. E aí começou: eu sou obrigada a comer? E a gente falava: porque Deus tem a maneira de trabalhar. Então, a maneira dele aceitar se alimentar era aquela. Então, assim foi. Hoje, meu filho está forte, está alimentado. Ainda está na guerra ainda, porque ainda não terminou. Mas eu sei que o final dessa história é feliz, porque é o meu Senhor que começou a boa obra vai concluir. Aleluia, glória a Deus.
Bom dia. Conta a bênção de Deus aí. A paz do Senhor. A paz. Pastor, era para não ter contado essa bênção quarta-feira. Mas eu não tive. Falei até para o senhor que eu não estava em condições. Era 2, agora é 3, pastor. Aleluia. A primeira foi uma tosse que eu tinha, que não me aguentava, e eu fui curada aqui no corredor de fogo pela primeira vez. Segunda vez. A senhora tinha. O que a senhora tinha? Uma tosse alérgica. Até o pastor não dava água aqui, que era demais. Sim. Mas eu fui curada. Amém. Deus me curou. A segunda, eu levei aquela carta, peraí. Sim, do trabalho. Carteira de trabalho. Aquele ato de fé. Levei para casa, chamei minha filha, ela estava com 2 anos que estava sem trabalhar, que ela é professora. Ela fez coisa aí, passou lá no São Gonçalo do Amarante, mas a gente não aconselhou, porque ela tinha que ficar lá, que era longe para ela vir para casa. Sim. Aí não deu certo. Aí ela estava com 2 anos lá, botando currículo, pelejando, e não dava certo. Aí eu peguei a carta e levei. Cheguei lá em casa, chamei ela. Guadalupe, minha filha, preenche isso aqui que a sua mãe vai levar para a igreja. Aí eu trouxe. Quando foi quarta-feira, ela me chamou, mãe. Aí eu trouxe, né? Entreguei tudo. Aí ela me chamou, mãe, dá para a senhora ficar com a Sara, que eu vou para uma entrevista? Olha que bênção. É uma bênção, né? Não, pastor? Glória a Deus, uma bênção grande. Grande. E ela está trabalhando? Não, ela foi para a entrevista. Quando ela chegou à noite, eu perguntei, e aí, minha filha? Na sua área, que ela é professora, disse, mamãe, não. Mas eu já vou levar o documento. Diga, se não é, mas Deus já abriu a porta. Não, já abriu a porta. Deus tomou de conta. E a terceira? A terceira. O meu irmão, que veio do interior, veio para um hospital, que eu estava ruim. muito aflita, como o senhor viu, né? Lembro. Pronto. Ele foi transferido. Eu vim para cá sexta-feira. Quando foi sábado, ele foi transferido para outro hospital. Sim. Aí, quando foi ontem, sábado, meu sobrinho ligou para me dar notícia. Disse, meu filho, como é que está o Pedrinho? Ele disse, tia, o meu pai dormiu a noite todinha. Estava bem. Glória a Deus. Teve assim, uma melhora assim, que ninguém esperava. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. É bênção de Deus. É Deus. É 3 bênçãos. 3 bênçãos. A senhora é uma bênção. E a quarta bênção é a senhora. Amém. Glória a Deus. Eu quero dividir uma palavra com você. Essa palavra ela vai entrar em seu coração e vai te abençoar muito. Tem pessoas que precisam urgentemente ouvir essa palavra. Está lá em Salmo, no capítulo 25. Salmo 25. Nós vamos ler do verso 9 em diante, até o verso 14. A Bíblia fala assim, eles vão colocar agora em tela cheia para você também acompanhar na sua casa. A Bíblia diz assim, guiará os mansos retamente, e os mansos ensinará o seu caminho. Versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Olha que coisa importante. O manso aqui, que a Bíblia está referindo aqui na Almeida Corrigida, é pessoas que andam na palavra de Deus. Você anda na palavra de Deus? Aquele que tem temor às coisas de Deus, a Bíblia está dizendo que ele ensina o caminho. Eu vou ler com vocês aqui, Volta para o versículo 9, por favor. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará ao seu caminho. Sabe a coisa que mais nos atrapalha? É a insegurança, é a incerteza, é as nossas dúvidas. A Bíblia, ela fala que o Espírito Santo, ele te ajuda, porque o ser humano, ele não sabe o que pede, ele não sabe o que necessita. Então, o nosso Deus, aquele que é manso, quer dizer, aquele que é sensível à voz de Deus, o nosso Deus vai guiar ele mansamente, vai mostrar o caminho correto. Como nós precisamos dessa bênção, do caminho correto, da decisão certa para tomar. Versículo 10, a Bíblia fala assim, e todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto, para aqueles, meu irmão, que guardam a aliança. Conserto significa aliança. O que é guardar o conserto? Guardar o compromisso que você fez com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, amigo, você que está me assistindo.
Você está guardando o conserto, a aliança, aquele compromisso que você fez com Deus? Ele, meu irmão, vai te livrar, ele vai trazer na tua vida, você vai ter na tua vida, melhor dizendo, misericórdia. E como nós precisamos de misericórdia, né? A Bíblia fala no versículo 11 agora, coloca o 11, por favor. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Como nós precisamos da misericórdia de Deus. Às vezes você acordou hoje cometendo um erro, um pecado. E às vezes você acha que murmurar e reclamar não é um pecado. É pecado como a prostituição, como qualquer outro pecado, tá? Estou dando aqui um exemplo da prostituição, mas como qualquer outro pecado. E às vezes você reclama de dia, esquece, meu irmão, durante o dia, melhor dizendo, acordou pela manhã e já murmurou, já reclamou. Como nós precisamos dessa misericórdia. Versículo 12, coloca aí, por favor. Qual é o homem, aí aqui é uma pergunta, ó, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará no caminho que se deve andar. Nós aprendemos já isso. Versículo 13 agora, coloca por favor. A sua alma pousará no bem. Oh, glória a Deus. E a sua descendência herdará a terra. Aí essa bênção, ela começa a se estender para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Irmãos, mas é importante você entender algo. Para os teus filhos receber essas bênçãos, é importante eles aprenderem a obedecer. Hoje está uma moda, hoje que é uma opinião minha, e eu quero que você, eu estou compartilhando essa opinião com você, compartilhando. Você vai observar que hoje as pessoas têm medo até de falar não para o filho. A pessoa tem medo até de repreender o filho. Ah, pastor, ele vai ficar chateado, magoado. Não, biblicamente falando, é sua responsabilidade colocar limites. E ensinar o filho a obedecer as coisas de Deus, a obedecer você, honrar pai, honrar mãe, vai levar ele a ser próspero, vai levar ele a ser grande. Então, cuidado, para o teu filho reinar, para a sua descendência ser abençoada na terra, é importante você entender uma coisa, você tem que ensinar o teu filho no caminho que se deve andar. Versículo 14, nós vamos ler o seguinte, o segredo do Senhor, presta atenção nesse versículo, é para os que o temem. Por isso que você tem que ensinar o teu filho no caminho onde se deve andar. Por quê, pastor? Porque Deus tem segredo. Eu costumo lembrar o irmão da chave. Você não tem uma chave em casa? Na chave, aqueles dentinhos da chave, chama-se segredo. E aquele segredo abre uma porta específica. Às vezes você quer uma porta de Deus aberta na sua vida. É importante você temer a Deus para Deus revelar para você os segredos, para abrir portas na sua vida em nome de Jesus. Diz assim, e Ele lhes fará saber o seu conserto. E você, meu irmão, sempre vai valorizar a aliança de Deus. Glória a Deus. Eu te espero aqui na nossa igreja, na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Eu te espero você e sua casa, tá bom? Orando, clamando a Deus, porque quarta-feira é dia de buscar pela família. A igreja vai estar de joelhos e a família de pé, em nome de Jesus Cristo. Esse é o propósito dessa quarta-feira. Eu espero você e sua casa. As pessoas estão dobrando os joelhos comigo. Sabe por quê? Pastor, por quê? Porque aí nessa situação o seu argumento já não funciona mais. O que você fala às vezes já não entra no coração, mas tem algo que entra no coração, que transforma completamente uma pessoa, é a palavra de Deus, é a unção de Deus, é a oração que você faz. Então vem orar comigo nessa quarta-feira, 7 da manhã, 9 da manhã, também ao meio-dia, 3 horas da tarde e às 19 horas. Nós estamos clamando pela tua família. Pastor, quero salvação no meu lar. A igreja de joelho e a família de pé. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas,
15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Que Deus fez? Sábado sábado atrasado, eu não estava aqui na igreja, porque quando eu não estou aqui, eu estou na casa da minha filha, que ela estava precisando de mim. Aí a gente estava tudo bem, e de repente o meu genro desce e disse: a Melissa está com muita febre, ela tem 3 aninhos. Sim. Aí o Espírito já me tocou e eu subi. Aí eu impus a mão sobre a cabeça dela e a minha filha correu para se arrumar, porque já estava com 40 graus, para ir para o hospital. Aí eu só fiz assim. Aí eu pus a mão sobre a cabeça dela. Aí disse assim: que se cumpra hoje a palavra de Deus na vida da minha neta, porque Jesus já levou toda a enfermidade dela. O castigo que nos traz a paz estava sobre ela, e pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Aí eles dois aflitos, novos, aí eu trago uma bacia, ponho água quente, água morna, aí peguei uma porção de meia, aí comecei a colocar nela. E ela não reagia de achar ruim. Eu colocando, a vovó está botando, Jesus está mandando. E o céu, que ela gosta muito de cantar. Não sei se o céu desceu ou se eu subi. Pequenininha, mas ela sabe cantar. Aí passou, aí a minha filha se aproximou e disse: calma, ela está melhorando. E eu sem olhar o termômetro. Aí quando botaram o termômetro já tinha baixado. Aí quando estava em 38, aí eu disse: eu vou descer. Aí isso já era quase meia-noite. Eu vou descer, vou comer alguma coisa. Assim eu fiz. Aí mal eu chego na cozinha, aí meu genro sobe correndo. A febre baixou, está em 36, ela está pedindo pão com manteiga. Aí eu só fiz preparar. Aí ela disse: diga à vovó que cozinha um ovo para mim. Aí eu cozinhei o ovo e subi. E ela contente lá disse assim:
conversando isso. Foi Jesus que lhe ajudou. Jesus estava aqui. Ele está aqui, né, vou botar. Ele está aqui. Ele está com você, está com o papai e com a mamãe. Aí, graças a Deus, sim, eu orava também pela causa da febre, que a febre é uma reação, né? Sim. Aí eu repreendi a falta a causa da febre, que eu não aceitava aquilo. E para honra e glória do nome de Jesus, ela amanheceu boa. E pronto. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Bom dia. Bom dia, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Meu nome é Wendel. Ontem eu e minha esposa fomos fazer pipoca doce, né, para as crianças, para servir para as crianças. E aí, quem faz a pipoca doce geralmente sou eu. Coloquei ali o óleo, a manteiga, com o açúcar para derreter. Açúcar com chocolate. Fiz a pipoca. Ao virar a vasilha da pipoca, um milho estourou. E o açúcar quente entrou dentro do olho. E na mesma hora eu senti a dor, soltei a panela. Aí botei água. Minha esposa olhou, disse que ao redor do meu olho estava já todo preto. Aqui. Isso foi ontem, eu acho que 10 da noite. 10 da noite ontem. E aí a gente foi atrás de um socorro no hospital, mas só que não atendia o meu plano. Então a gente voltou para casa. E aí oramos, né? Vamos ler a Bíblia. Ela disse, amor, deixa que eu leio, tu escuta. Eu disse, não, eu vou ler também. Vou ler um pouquinho aqui, tem a mão no olho que estava doendo. E comecei a ler. E no olho, se você perceber, ficou ainda uma manchinha que caiu dentro do olho, né, da queimadura. E aí, no outro dia, a gente foi para o médico, agora de manhã, no primeiro culto. Quando chegou lá, a doutora olhou, aí disse assim, não, você não tem nada, não, estou vendo daqui. Olho bem limpinho, rapaz, não tem nada aí. No mínimo, você não estava nem enxergando um negócio desse cair no olho, estava todo inflamado, não tem nem perigo, não foi nada. Deixa eu olhar aqui. Ela botou lá o colírio, olhou na máquina e disse assim, vixe, queimou a córnea mesmo. Tem um ferimento aqui que já está sarando. Oh, glória a Deus. Aí disse assim... um ferimento que já está sarando. Glória a Deus. Aí ela disse assim, estranho, que recuperação rápida, nunca vi isso. Aí eu vou passar um colírio aqui para você ficar hidratando e também um remédio. E aí a gente veio... E isso, antes de dormir, nós oramos, né? E a gente orou repreendendo o mal e minha esposa também orou repreendendo toda inflamação, infecção, e Deus operou. Quando a gente foi lá, já tinha operado. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez. Glória a Deus, eu quero orar por você agora. Você que se encontra depressivo e com um ataque, eu vou dizer, uma crise de ansiedade. Vamos entrar em oração para Deus tocar e operar? Meu Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder da oração. E essa, meu Deus, essa crise de ansiedade, essa depressão, meu Pai, que essa pessoa agora está, meu Pai, sentindo, Deus vai tocando agora na mente dessa pessoa. E o gatilho, meu Deus, aquilo que está fazendo essa pessoa sofrer tanto agora, toca agora, meu Deus, em nome de Jesus. Enquanto você está nessa oração, vai respirando fundo e vai dizendo para o Senhor Jesus, pode entrar, Senhor Jesus, na minha mente e traz a sua calmaria. Pode falar com Deus agora, isso. Traz agora a paz na minha alma, no meu coração. Eu preciso da força do Senhor. Eu preciso da razão de viver que é o Senhor. Pode falar isso e o nosso Deus está agindo agora, na sua vida, no teu coração. Vai crendo que o Espírito Santo está acessando áreas da sua mente que o médico nem o remédio acessa, mas o teu poder ele acessa, Senhor. A tua unção vai agora, meu Deus, quebrando todos os males, todos os traumas, todos os gatilhos, tudo que faz essa pessoa ter uma crise forte de ansiedade. Pessoas que, meu Pai, o corpo está tremendo agora, o coração está acelerado, essa pessoa está suando, mas o teu poder vai tocando e vai libertando e vai restaurando. Eu declaro essa pessoa livre deste mal, em o nome
do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que crê, diga amém. Eu creio. Creia nisso, em nome de Jesus. Eu fiz essa oração determinando na tua vida a bênção, tá? Coloca aí agora o telefone, pessoal, no GC, 98675-7493. 98675-7493. Você vai mandar a sua mensagem e eu quero, em nome de Jesus Cristo, orar por você, clamar pela tua vida e te esperar aqui, ó, buscando e adorando a Deus junto com o povo. Aqui nesse lugar de adoração tem palavra revelada, oração da fé, pessoas que chegaram aqui com dores, enfermas, e tem gente que não acredita que o nosso Deus, ele tem poder de curar, de restaurar, de libertar. O nosso Deus tem poder, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre irá de ser. Você, pastor, eu quero ser liberto dessa angústia. Só através da palavra de Deus, ele vai te dar fé. E a primeira coisa que quando você começa a se aproximar de Deus, o nosso Deus, ele tira da tua vida e da tua mente todo medo, tudo aquilo que te afasta da fé. Eu te espero aqui nesse lugar de adoração. Nesse lugar de adoração, na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Eu te espero. Vem em nome de Jesus Cristo. O que nós vamos fazer nessa quarta-feira? Quarta-feira agora é dia, meu irmão, de buscar pela sua família. A igreja de joelhos e a família de pé. Quando você chegar na nossa igreja, você vai receber um papel semelhante a esse aí. Pode colocar em tela cheia, em nome de Jesus, exatamente. Você vai receber um papel como este. E ali você vai escrever o nome dos seus familiares. Aquele que está, meu irmão, nas drogas, aquele que às vezes está com problema no casamento. Pastor, estou com problemas no casamento. Eu estou com problemas, pastor, financeiros. E eu já tentei de tudo, mas, meu amigo, você não colocou o teu joelho no chão para buscar a força de Deus, buscar a capacidade do Senhor. Então tá aí imagens de pessoas que crê no poder de Deus. E olha, meu amigo, e essas orações, a oração da fé, a oração, meu irmão, de colocar a sua família diante de Deus, tem grandes resultados. Grandes resultados. Pessoas sendo abençoadíssimas com essa campanha, pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, o filho que é liberto, sarado, transformado, a filha que estava com más amizades, Deus começa a agir, operar. Meu irmão, a pessoa que estava doente, quantas pessoas vêm na igreja e colocam ali a fotografia, traz fotografia, coloca a garrafa de água para consagrar e leva para a família, e grandes milagres acontecem. É o que vai acontecer na sua vida, na sua família nessa quarta-feira, tá bom? 7 horas da manhã, primeira reunião, depois às 9, meio-dia, 3 da tarde e às 19 horas. Eu espero por você em nome de Jesus. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel.
A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus, ele é poderoso, maravilhoso. Eu quero mostrar, apresentar para vocês a minha casa, a minha família. Coloca aí, por favor. Essa é a minha casa, essa é a minha família. Eu, a minha esposa e as minhas duas filhas, a Maria Júlia e a Manuela. E a Daiane, minha esposa. Eu sei, pessoal, como é importante a família na presença de Deus. E a sua família, onde é que está? Pastor, eu quero a minha família na presença de Deus. Eu quero a transformação, eu quero libertação, eu quero paz. E é isso que o nosso Deus garante para você. Mas é importante você priorizar as coisas de Deus. Você precisa priorizar as coisas de Deus. Vem cultuar a Deus, vem buscar a presença de Deus. Eu vou deixar agora o momento da mensagem. Uma palavra que eu ministrei nesse altar e foi uma bênção. Preste bastante atenção, porque Deus ele vai falar diretamente contigo. Ele vai, meu irmão, em nome de Jesus, tocar no mais íntimo do teu coração e você vai ser abençoadíssimo em nome de Jesus Cristo, tá bom? Acompanhe agora essa mensagem. Eu declaro na sua vida a paz de Deus, a unção de Deus. E eu tenho certeza que depois dessa palavra, a sua visão vai ser diferente. Em nome de Jesus. Tranquilidade, calma, você não vai afundar. Aí o instrutor está falando e eu falo, meu Deus, é verdade. É o próprio Deus falando comigo. Na hora das águas da vida, no mar, não tem? As águas da vida, as tempestades da vida, o que vai salvar você é a sua calma e confiança em quem? Aí ele fez assim, ó, levanta a cabeça. Eu falei assim, ó, Deus falando de novo. Coloca a cabeça para trás. Eu falei assim, oi Jesus, aí ó, outra oportunidade de olhar para onde? Olhar para o céu. Você vai boiar e você não vai afundar. Meu irmão, é a nossa vida. O nosso Deus está dizendo que precisamos confiar nele. Aí vai lá e fala assim, ó, e quando passares pelo fogo, não que a igreja não te queimará. Não é isso? Nem a chama arderá em ti. Tem um exemplo literal aqui, que é Daniel capítulo 3, versículo 19. Vamos lá? Vocês têm uma familiaridade já com a história. Quem conhece? Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas vale muito a pena ler isso aqui. E sempre tem uma lição. Eu vou ler, vou resumir bem, e vou ler a partir do versículo 19. A Bíblia fala assim, então, Nabucodonosor se encheu de furor. E isso aqui às vezes tenta nos afogar. Quem? Pessoas que estão acima de nós. Pessoas às vezes que têm uma autoridade, têm uma influência no governo. Pessoas que têm uma autoridade sobre você. E você às vezes fica o quê? Realmente atado, sem poder se defender, falar nada. Aí entra a justiça divina. Aí entra o poder de Deus. A Bíblia fala assim, ó, e Nabucodonosor se encheu de furor. Agora, olha o detalhe. E se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Já aconteceu com você? De alguém mudar o semblante com você? Já aconteceu comigo isso aqui. Eu estou em um lugar. E aí eu me aproximo. Tem as pessoas que estão conversando. Aí está lá uma pessoa. Aí eu me aproximo. Eu lembro disso. Que aconteceu isso em uma certa situação. Eu cheguei perto. A pessoa estava conversando. Rapaz, não sei o quê. Quando me viu, falou,
Tchum. Fechou a cara. Dá licença aqui. Aí na minha cabeça falei, rapaz, o que eu fiz? Já aconteceu com você algo parecido assim? Você fica totalmente constrangido. Mas pastor, o que eu faço? Absolutamente nada. Porque as pessoas podem mudar a expressão com você. Podem até mesmo te perseguir, como vai acontecer aqui agora. Mas você nunca pode ter uma sensação mentirosa e diabólica dentro do teu coração, que você está só sem a presença de Deus na sua vida. Não aceite essa sensação e esse pensamento mentiroso, porque o que está com você é maior do que está com eles. A Bíblia diz assim, ó: e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Lembra que o Nabucodonosor, ele instituiu uma ordem, todo mundo tinha que se curvar diante da imagem que ele construiu de ouro dele. Então tocava-se uma música, todo mundo parava e se curvava diante dessa imagem. Diferente dos demais, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. E eram pessoas posicionadas em Deus. Eles tinham mais temor a Deus do que medo do Nabucodonosor. Eu acho que isso ia salvar muita gente. Pastor, o quê? Quando as pessoas tiverem mais o temor. Eu vou usar, porque a palavra temor, a sua origem é medo. Amém, pessoal? Claro que no contexto bíblico, em várias situações, tem a ver com respeito, com reverência. Não, mas ela não fica só nisso, não. A palavra temor tem a ver com medo. As pessoas têm mais medo do que o que os outros podem fazer do que estar longe de Deus. Porque aqui você vai ver o temor que tem Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu irmão, se muitos tivessem esse temor, evitariam muitas situações complicadas na vida. No versículo 20 a Bíblia fala assim, coloca por favor o versículo 20. Obrigado. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Versículo 21, por favor. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções, com seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Foram lançados. Parece que está dando tudo errado aqui. E agora vai piorar a situação, porque no versículo 22, e porque a palavra do rei apertava, e o forno estava de sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, aquela pressão de, pode levar eles, levam eles. Aquela pressão, tem que lançar eles. Eles se aproximaram, né, do forno, e foram mortos. Isso aqui é interessante. Todo fogo, tudo que forja na injustiça, o fogo da injustiça só queima quem é injusto. Aí às vezes você pode me questionar, me indagar e dizer, pastor, mas eu já vi gente que não fez nada e caiu na injustiça. Olha aqui para mim, deixa eu explicar algo para você. Se você acha que a justiça de Deus é só aqui, que o reino de Deus você sabe que não é nesse mundo. Quem sabe disso, diga amém. Diga glória a Deus. Teve uma pessoa que me perguntou assim, pastor, Deus foi injusto com Moisés. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque Moisés sofreu tanto com aquele povo. Lembra disso? A irmã me perguntou lá em Taguatinga. Pastor, não entendo porque Deus foi tão injusto com Moisés. Ele sofreu tanto com o povo, mas padeceu para no final não ir para a terra prometida. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. A terra prometida é melhor do que o reino dos céus? Ela, não. Então está respondida a sua pergunta. Meu irmão, o que o nosso Deus tem no céu para nós
É grande, poderoso. Se você, meu irmão, limita o poder de Deus só aqui, meu Deus é maravilhoso. E, meu irmão, você não consegue mensurar, não consegue imaginar o poder dele. Ele é grande, poderoso. E ele é justo e é fiel. A Bíblia fala que até depois de morto, o sangue de Noé clamou o quê? Justiça, pela injustiça que o irmão fez com ele. Bom, Deus é justo. Quem entendeu, diga amém. E se você plantou maldade, infelizmente vai colher o quê? Então acredita. Versículo 23, coloca. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Eles caíram atados, amarrados no olho do problema. E você não vê Deus livrando eles da fornalha. Amém? Eu coloquei aqui no meu esboço e vale a pena ler para vocês, tá bom? Não tem problema nenhum de eu ler o meu esboço aqui, ó. Deus não prometeu ausência de problemas, mas garante a sua presença durante as dificuldades. Ele não prometeu ausência de problemas, ou prometeu? Até pelo contrário, ele falou assim, ó, no mundo tereis aflições. Mas ele promete agora, por isso que eu glorifico e exalto a ele. Ele promete, ele está dizendo que vai estar comigo em todos os momentos. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 24. Diz assim, ó. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam: sim, ó rei, é verdade, rei, o senhor lançou 3. Versículo 25. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens, o quê? Ele nós mandou amarrados, então a turma está solta, que andam passeando dentro do fogo. Opa, peraí. O lugar que ia ser a pior situação virou ponto turístico. Olha que coisa, fogo, a gente nunca andou em fogo, né? Olha que legal, e o fogo não queima. Que situação maravilhosa, que coisa boa. Vou até ficar um pouquinho. Olha que coisa, que bacana, rapaz. E olha, o calor não afeta, virou agora um passeio. Meu irmão, às vezes o que planejaram contra você para te prejudicar, meu irmão, vai ser a grande oportunidade de Deus mostrar que é Deus na sua vida. A Bíblia fala o seguinte, ó: e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Ele não entendeu, mas ali, quem estava ali do lado deles era o próprio Jesus Cristo. Pastor, mas Jesus não está agora no Velho Testamento? Tá. O nosso Senhor Jesus, se você não entendeu, ele é o próprio Deus, tá? Ele existia. Amém, pessoal? Ele veio nos salvar e desceu do trono dele para nos salvar. Versículo 26. Então se achegou Nabucodonosor. Cadê o furor do Nabucodonosor agora? Ó, a porta do forno do fogo ardente, falou e disse: como é que deve ter? Olha pessoal, queria ver um filminho para ver só o tom da voz do Nabucodonosor, porque eu não tenho dúvida que o tom da voz dele antes, de furor, de revolta, pega esses caras agora, joga eles agora, aquela revolta toda. Depois que ele viu o poder de Deus. Então, Sadraque, Mesaque e qual o nome do outro mesmo, meu Deus? Abednego. Não, estou imitando ele, né? Falou assim, ó, olha o que ele fala: servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Agora, olha o temor agora, versículo 27, olha o temor agora. E ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha
tido poder algum sobre eles, né? Sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Irmão, se a gente passa perto de uma fumaça, o cabelo fica fedendo. Quem é assim, irmã? Você arruma o cabelo todo. Por exemplo, pergunta para as irmãs. Arruma o cabelo todo. Minha irmã, minha esposa, quando arruma o cabelo, não dá para ir para a cozinha, dependendo do que vai, não é assim? Dependendo do que vai fazer, tem que colocar o quê? Uma touca, preparar, arrumar para não bagunçar o cabelo. Não é assim? Porque vai vir o quê? O cheiro. Você passa, irmão, olha só. No fogo, você sente o cheiro do fogo. O nosso Deus, Ele tem esse milagre, essa bênção para você, servo e serva de Deus. Mas isso só vai acontecer quando nós temos intimidade com Deus. Amém? A intimidade que você tem com Deus faz você agir dessa forma. Não se curvar a nenhuma proposta que é contra a palavra de Deus. Faz você permanecer firme. E olha o resultado dessa firmeza. Vocês vão ler comigo, versículo 30. Eu vou pular bem. Versículo 30, a Bíblia fala assim. Lê com o pastor lá, ó. Então, o rei fez prosperar. Mas não queria matar uma hora dessa? O rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. No lugar de escravidão, no lugar de humilhação, no lugar que era para dar tudo errado, eles estão o quê? Prosperando. Quem quer prosperidade? Alguém quer prosperidade aqui? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas a verdade é que muitos não entenderam essa aproximação, e Deus faz questão dessa aproximação. Deus faz questão que se aproxime mais dele. A Bíblia diz em Josué 1:9, fala assim, ó. Ele vai colocar lá. Josué 1, versículo 9. Obrigado. Ele diz assim, ó. Não te mandei eu, não te mandei eu. Esforça-te e tem o que, pessoal? Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, quem tem um Deus maravilhoso, poderoso, é contigo, por onde quer que andares. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Outra coisa que o nosso Deus faz, o nosso Deus age e faz coisas novas. Quem quer o agir de Deus e o novo de Deus? Ele age lá e ninguém pode impedir isso. Pula para o versículo 13, lá de Isaías 43. 13. Lê com o pastor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas. Aí ele fala, operando eu. É uma pergunta, quem impedirá? Deus está falando contigo, servo de Deus. Deus está falando contigo, homem de Deus. Ele opera mesmo, ele faz mesmo. E não faz só isso, ninguém pode impedir. Eu vejo pessoas às vezes com medo de ameaça. Pastor, ele falou que vai fechar, falou que vai fazer. Olha, pastor, a notícia que eu recebi, Deus está falando assim, operando eu, quem impedirá? Versículo 18 e 19. Vamos ler agora o 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas. Vamos ler de novo. Não vos lembreis das coisas passadas. Mais uma vez. Não vos lembreis das coisas passadas. Tem gente que leva o passado para onde quer que vá. Nosso Deus está dizendo assim, ó, não, e também não considere as antigas. Se tratando de pecado, você tem que largar o pecado lá. Eu até expliquei algo na quarta-feira a respeito de aflição e maldição. Quem estava aqui? Vocês lembram que eu expliquei a respeito de aflição e maldição? Quem lembra? Algumas pessoas. Quem não tem ideia a diferença? Levanta a mão assim. 2 pessoas. Uma. Pastor, eu não opinei nada. Vamos lá, mas vou explicar.
Tem uns que não levantam a mão nem para sim nem para não. Mas por que eu pergunto? Porque se você não... Ó, pastor, eu estou numa aflição, que é essa que todo mundo passa. Quem está na aflição é a pessoa que está convertida e a que não está. A pessoa que é alta, que é baixa, que é gordo, que é magro, que é branco, que é preto, que é verde, que é amarelo, que é rico, que é pobre. Todo mundo passa aflição, como se fosse o sol que brilha para... Sem escolher ninguém, brilha para todos. É a aflição. Agora, a maldição, ela só acontece na vida através de uma causa. Então a maldição só vem através do pecado. Quem entendeu, diga amém. E aí eu gosto de explicar o seguinte: quem está na aflição não pode achar que está na maldição, e quem está na maldição não pode achar que está na aflição, que é um erro que costumeiramente acontece na igreja. A pessoa que está na aflição, ela não pode falar assim, ó, meu Deus, meu Pai, onde eu errei? O que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Será se foi um pecado lá desde 1994, antes do Brasil ganhar a Copa com o Bebeto e o Romário, eu xinguei a minha irmã? Estou dando um exemplo, né? Estou dando um exemplo. Ai, Senhor, peço. Aí pede perdão todo mês, é o mesmo meu pecado. Não, é uma aflição que todo mundo quer. E se você está firme na presença de Deus, você vai vencer. Ao contrário disso, tem a pessoa que está na maldição, e aí ela acha que está onde? Isso aí é ruim. A pessoa que está na maldição, cometeu o pecado, ela acha assim, não, isso é normal, todo mundo passa, uma hora, isso aí eu vou vencer, porque Deus é comigo. Não, contigo não. Você precisa reconhecer o erro, o pecado. Eu errei, e eu quero agora pedir perdão. Aí sim a pessoa sai da onde? Vocês entenderam? Que são coisas que são iguais, mas são distintas, diferentes. E às vezes a pessoa tem uma confusão. Dito isso, versículo 19, a Bíblia fala o seguinte, eis que farei uma coisa nova. Quem quer coisa nova na sua vida? E mais uma vez, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Pastor, está tão escuro, meu Deus do céu. Porventura não a sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no... Vamos aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Quero orar por você agora e determinar na tua vida a bênção. Prepara lá o copo com água e vem declarar comigo a bênção de Deus. Eu tenho certeza que o mínimo de contato com essa água, cura e libertação vai haver no teu corpo. Pastor, eu estou com dores de cabeça, eu estou sentindo mal-estar. Toda ação do mal vai ser quebrada agora em nome de Jesus. Vamos orar? Poder de Deus, unção de Deus. Eu oro agora com essas pessoas. Eu declaro, meu Pai, uma unção nessa água. E quando essa pessoa participar dessa água, meu Deus, cada molécula, quando essa pessoa beber dessa água, que venha lavar ela por dentro, espiritualmente. Venha, meu Deus, arrancar toda a dor física e da alma. Venha destruir toda a ação do mal, ou dor nas costas, essa pessoa que, meu Deus, tem refluxo, outras, meu Pai, que tem gastrite, outras, meu Deus, que tem dores constantes na coluna. Deus vai operando agora, vai curando, desde, meu Deus, de uma unha encravada, e o Senhor tem poder para isso, até, meu Deus, de um câncer mais sério, em um estágio mais terrível, o Senhor tem poder para curar e libertar, porque o Senhor é Deus, Pai, que cura e, meu Deus, transforma e também ressuscita os mortos. Eu declaro a bênção de Deus na sua vida. Essa água está abençoada e consagrada, em nome de Jesus. Beba da água. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Comece o dia adorando e glorificando a Deus. Tenho certeza que você foi abençoado. Eu te espero aqui na nossa igreja, tá? Para mais informações, 986757493. Deus abençoe. Fique na paz. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor.
São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença.